Bom dia, pessoal. Segundo ano. Vamos agora aqui para a página 658, 659, aliás. Doutrinas e movimentos sociais do século XIX. Tá? A gente vai ver aqui, né? Eu vou compartilhar agora com vocês aqui a tela. A gente vai ver esse capítulo aqui, ok? Doutrinas do século XIX. Eu vou ser rapidinho, tá? Para a gente matar esse capítulo aqui. Vamos lá. Liberalismo. O que é o liberalismo? Liberalismo, né, como já diz o nome, né, é a ideia, né, a doutrina que contestava o quê? O absolutismo, que criticava os dogmas também, tudo aquilo que engessava a sociedade, né, o termo que se usava, né, que existia na época, que não permitia mobilidade social, liberdade de pensamento, enfim. Né. E aí a gente vai ver com a evolução do capitalismo, né, do capitalismo mercantil, a gente vê surgir a burguesia, né? Ali ainda na Baixa Idade Média, a gente vê o fortalecimento da burguesia, e aí essas ideias, né? Que vêm, né? A ideia de ideias contrárias ao regime absolutista, né? Principalmente, né? Que daí se completam ali no século XVIII com John Locke, né? A ideia da propriedade privada, enfim, tudo isso, né? Que a gente já sabe, né, que faz parte das ideias liberais. Tá? O liberalismo econômico é aquela ideia, né, de fazer livre comércio, de não haver intervenção do Estado na economia, aquela ideia pregada por Adam Smith também. A noção de propriedade privada, as pessoas podendo ter seus próprios bens, as pessoas tinham direito ao uso, mas a propriedade era dos reis, né, a gente já sabe. Isso foi mudando através, enfim, de movimentos, né, que a gente vai ver agora aqui. Então aqui, ó, a gente vê vamos ver aqui. Liberalismo econômico. O liberalismo econômico pregava o quê? A liberdade de comércio, a liberdade a livre concorrência, né? A não intervenção do Estado na economia. Liberalismo político, as pessoas poderem expressar suas ideias, suas opiniões e também escolherem, né, os seus líderes, tá? Não terem governos impostos, né, a eles. Nós temos aqui a liberdade, né, como um direito natural, né, do ser humano, um direito inalienável. Então, todas essas ideias, né, aí vem o Voltaire que fala dos direitos, né, dos direitos inalienáveis, né, aqueles que não podem ser alienados, quer dizer, tirados das pessoas, né, que não podem ser penhorados, que não podem ser, né, restringido, né, as pessoas, né? O direito à liberdade, à vida e à propriedade. Isso pregava o Voltaire, né, que era o François-Marie Arouet, o nome dele. Né? Voltaire era um pseudônimo. Então nós vemos aqui, né, surgindo essas ideias, né, do liberalismo que movimentaram as revoluções, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa, depois a independência da América Espanhola. Né? No Brasil, o embate, né, durante a monarquia. As ideias liberais apoiaram também a independência do Brasil, mas depois prevaleceu o conservadorismo. Prevaleceu para o antiliberalismo, né, no Brasil durante sua história praticamente toda. Né? E um liberalismo meio mascarado, né, de autoritarismo. Nacionalismo, aqui. Nacionalismo é a ideia de quê? De pertencimento, né? Uma nação, já diz o nome. Aquela ideia, né? Aquele sentimento que as pessoas têm de serem governadas por uma pessoa que tenha a sua mesma cultura, sua mesma religião, né? A sua mesma língua, o que não ocorria na maioria dos territórios, no mundo inteiro, principalmente na Europa. Então, nós vimos eslavos sendo governados por prussianos, por austríacos, né? Enfim, italianos governados por austríacos. Isso tudo acontecia. Germânicos sendo governados por franceses, né? Por toda aquela por russos também. Né? Então, o nacionalismo ele veio a se intensificar ali com o domínio napoleônico, né? Durante ali os 11, 12 anos que a França napoleônica dominou grande parte da Europa e unificou, né, os pesos e medidas, enfim,
e também levou os ideais, né, do liberalismo econômico, da Revolução Francesa. E aí, quando a França saiu, veio aquela ideia desses países, dessas regiões, não serem mais dominados por uma potência estrangeira, né? Eles já conseguiram ali, no termo da dominação francesa, uma certa autonomia econômica, né? Com viu isso aqui na era napoleônica, né? Onde pesos e medidas, moedas foram unificadas. Isso deu um sentimento de pertencimento, onde houve um código de leis, né, para todos, né? E Napoleão sai, né, a França desocupa esses territórios, e aí tem a, a restauração, né, que tenta, João já diz o nome, restaurar aquele modelo praticamente feudal que havia antes, né? E aí as pessoas, isso desperta nelas a vontade de lutarem contra isso, né? E aí surgem os movimentos nacionalistas, que levaram à unificação da Itália e da Alemanha, como a gente viu em capítulos anteriores. O romantismo é uma característica, né, da arte nessa época aqui. Então é exaltado, né, as emoções são exaltadas em livros, em romances, né? A parte racional, e não apenas a parte racional do homem, né, exacerbada, as paixões. Então, em muitas obras, né, muita literatura romancista, né, romântica, né, nessa época, né? Na pintura, né, nas artes, nós vemos a valorização da natureza também, né? São paisagens pintadas, coisas que ninguém pintava, não. Tinha que ter a figura humana, né? Tinha que ter pessoas, né, importantes, né? Mas agora começava a se pintar também a natureza, né? O formalismo, então já é uma coisa, né? Acaba com o formalismo, começam artistas a pintar pessoas pobres, miseráveis, mendigos, pessoas moribundas, são pintadas, né? Surge aquela coisa de natureza morta, um prato com frutas e uma jarra, né, ali do lado, né? Coisas assim que antes, né, o cara vai pintar, tem que pintar retratos, né, de personalidades, pessoas importantes, momentos épicos, né? Quadros épicos, né? Com o relato assim de uma mitologia cristã ou de uma mitologia grega ou romana, né? Mas agora não, era pintado simplesmente ali uma natureza morta, né? E pessoas comuns eram retratadas, prostitutas, velhos, mendigos, né? Até isso, né? Então é assim, né? Tudo é arte, né? Busca das raízes nacionais dos povos, então aí tem uma arte, né, mais nacionalista, né, voltada para o sentimento patriótico, e procurar mudar o mundo através do expressar sentimento, né, com a sua arte, e também dar um recado político, né? Também a gente vê aqui esse retrato da Revolução de 1830 em Paris, né? Nós vemos aqui a pátria, né, a França, representada por essa mulher, né, sendo a mãe, né, semi-nua aqui carregando a bandeira, né, a França, né? Então isso aqui é um quadro, né, do tempo, né, do romancismo, né? Positivismo, uma escola filosófica lá, criada por Augusto Comte na França, em 1842. Ela prega o quê, né? Ela prega a ideia de que o universo é um mecanismo, né? Que Deus criou o universo, tá? Deus criou o universo, mas que ele não, digamos assim, não interfere muito nas relações humanas. Então, dentro da filosofia positivista, o homem tem que procurar o progresso, através do progresso da ciência, né? Através do seu desenvolvimento intelectual e tecnológico, através do uso da razão, né? Ele entender como o universo funciona. Veja bem, eles não querem entender Deus, eles respeitam Deus, mas eles querem entender a criação de Deus, que é o universo. Eles querem entender o mecanismo que Deus criou, para daí poder manipular e dominar o universo, entendeu? Então eles estudam o quê? O funcionamento da natureza. Ele vai venerar, né? Em vez de venerar o Criador, ele venera o Criador também, mas ele deixa a parte. Ele diz, não, Deus não interfere nas coisas humanas. O ser humano é que, né, ele interage. E aí o ser humano tem que, primeiro, né, não pode seguir dogmas, ele tem que entender a criação de Deus, né, que é a natureza, que é o universo, para daí poder usar isso a seu favor, entendeu? Então ele não vai entender, ele não vai procurar, por exemplo, por que Deus existe, por que Deus criou o universo. Não, ele vai entender para que serve o universo, entendeu? Para que servem as coisas, né? Então ele vai tentar dominar a natureza, para aí transformar a sociedade, né? Dominando o conhecimento sobre a própria criação de Deus.
não entende, não vai procurar entender o Criador, nem o porquê eu existo, porque as coisas existem, mas sim como funciona e como eu posso usar esse conhecimento do seu funcionamento a favor tanto do indivíduo como da sociedade. Então, eles têm aquele lema, né? Amor, ordem e progresso. Daí o ordem e progresso foi colocado na nossa bandeira, porque era uma doutrina devido à sua rigidez, sua disciplina, e muito seguido pelos militares, né? Que tomaram o poder, né? De Dom Pedro II e instauraram a República. Então, colocaram o lema, né? Ordem e progresso. Que o lema deles, na verdade, é amor, ordem e progresso. Eles acharam que ia ficar muito assim, frufruzinho, botar amor, ordem e progresso. Né? Aí eles colocaram, né? Ordem e progresso. O amor, né, como princípio, era o lema de Conte, a ordem por base e o progresso por fim. Certo? Então, vamos ver aqui, a gente volta aqui, né, no evolucionismo, aí vemos Charles Darwin, né, com a teoria da evolução das espécies, aí ele vem aqui o progresso, né, biológico, na teoria de Darwin, que já é muito contestada hoje, as espécies só evoluem, né, elas nunca involuem. Né? Então, tem alguns cientistas, né, que, enfim, que a ciência também contesta já essas coisas. Em alguns casos, né, há uma involução. Né? Então, ele, né, devido, as formas de vida vão se adaptando, né, ao meio, né, ao ambiente, e aí aqueles mais fortes, né, vão sobrevivendo, aqueles que têm características que os tornam mais adaptáveis ao meio. E aí vem o quê? O chamado determinismo racial ou geográfico. Aí vem aquela história, porque as pessoas do hemisfério norte, né, as sociedades evoluídas são mais evoluídas. Né? Isso não tem nada a ver, porque quando os egípcios estavam fazendo pirâmides, os nórdicos, os alemães, né, os anglo-saxões estavam lá na Idade da Pedra ainda, né, caçando, né, com arco e flecha, né, se cobrindo com peles, enquanto os egípcios se cobriam já com tecidos de linho e faziam pirâmides. Né? Então, isso na China, por exemplo, né, quando a Europa vivia na total barbárie, né? Lá na China já tinham construções monumentais, palácios gigantescos. Lá no Camboja, em Angkor Wat, né? Quando a Europa estava na idade das trevas ainda, né? Lá uma civilização gigantesca. Na própria América, né? As cidades maias, né? As cidades astecas, o grau de evolução técnica que havia no século V, né? Semelhante às cidades, né, do Ocidente. Né? Então, isso aí foi por terra. Isso aí, né? Mas isso aí era muito usado, né, e justificou o imperialismo no século XIX. Justificou, não, os europeus estamos invadindo a África e a Ásia, né, para levar o progresso para aqueles bárbaros, estamos fazendo um benefício, estamos tomando suas terras, colocando-as para trabalharem para nós de graça, né, praticamente de graça, só pela comida, mas nós estamos levando para eles o nosso modo de vida, nós estamos levando para eles a evolução, nós estamos um degrau acima. Por consequências do destino, por consequências enfim, essas coisas, né, que a Europa desenvolveu as máquinas a vapor e daí saiu na frente na Revolução Industrial. Né? Enfim, né, a gente já sabe isso daí. Né? Então, né, isso aí era o que? Era o evolucionismo, né, que é uma teoria, né, contestada hoje, principalmente essas ideias radicais que embasaram também regimes como o nazismo, né, doutrinas como o nazismo, né, a superioridade germânica, aquela coisa toda. Doutrinas da segunda metade do século XIX, socialismo. Aí que surge, né, o socialismo, né, e muitas pessoas dizem, né, essa é coisa dos proletários. Né? Não, isso foi na burguesia que surgiu o socialismo, as ideias socialistas. Minha gente, eu até já falei para vocês que é o seguinte, as pessoas naquele tempo, pobres, os operários do campo e da cidade, eles trabalhavam tanto, minha gente, que eles não tinham tempo. E a maioria eram até analfabetos, não tinham nem tempo, nem conhecimento para sentar e elaborar teorias. Quando eles terminavam o trabalho, eles estavam exaustos, exauridos, e o tempo que eles tinham de folga era para conviver com a família, né? E, enfim, extravasar, tomar um vinho, tomar uma cerveja, uma coisa assim. Então, quem tinha realmente tempo para pensar era a burguesia, né? Que eram os burgueses, que tinham tempo livre, né? Que tinham lá seus empreendimentos e tudo, tinham tempo para criar ideias. Né? O socialismo surgiu na burguesia, certo? Isso é um fato. Né? É um fato, surgiu na burguesia.
porque haviam burgueses conscientes que perceberam que aquele modelo de exploração que estava havendo, tanto na cidade quanto no campo, ia levar inevitavelmente a uma situação de caótica, de caos social. Nós já vimos na Baixa Idade Média, já viu aquelas revoltas camponesas, né? Aí veio o poder absolutista tentando sufocar, mas agora com a criação da classe proletária, aquilo era uma panela de pressão. Dia menos dia aconteceu uma revolução e havia, para cada burguês, havia 100, 200 operários, entendeu? E claro que mesmo colocando a polícia na rua, colocando o exército, não ia conter. Então, alguns burgueses, capitalistas, conscientes, começaram a pensar, nós temos que começar a melhorar as coisas para os trabalhadores, senão nós vamos perder o que nós construímos, porque vai haver uma revolução. Isso era lógico. Então, começaram a surgir pessoas, né, que começaram a pensar no trabalhador também. Vamos distribuir melhor a renda, vamos melhorar a condição de vida dessas pessoas. Vamos dar a eles um futuro, vamos dar a eles a possibilidade, né? Assim como lá no pensamento dos individualistas, né? Vamos dar a eles a oportunidade para poderem progredir, para chegarem também no patamar que nós estamos, né? Ou então, pelo menos bem próximo, pelo menos sair da linha da pobreza, né? Serem trabalhadores, mas de uma forma digna, né? Não morrerem trabalhar aquelas 14, 18 horas por dia e ganhar uma miséria sem ficar devendo, né? Socialismo utópico. Então havia duas vertentes, né, do socialismo. O utópico era o seguinte: eram esses burgueses que queriam distribuir melhor a renda, né, que queriam abrir mão de parte dos seus lucros, eles não iam ficar pobres dando as coisas para os outros, não, certo? Eles iam tirar ali, diminuir uns 20% a margem de lucro deles, por exemplo, e, né, melhorar as condições de vida, contratarem mais pessoas para terem mais turnos, para não sobrecarregar um operário, mas não diminuir o seu salário, né, dar um salário digno, enfim, como é hoje na Europa, né, trabalham 6 horas por dia, 5 dias por semana, em média. Né? É isso que é o socialismo. Lá o socialismo, quer tomar tudo, quer tocar fogo, quer acabar com tudo, não sei o que, não. Esses são os radicais que querem fazer isso. Né? Esses aí, que são os conscientes, não, eles querem que existe o capitalismo, a propriedade privada, que todos fiquem ricos, né? Mas que todos tenham oportunidades. E que o trabalhador, né, tenha tempo para lazer, minha gente. Porque o trabalhador tendo tempo para lazer, ele gasta e sustenta o capitalismo. Meu Deus do céu. O que adianta o cara trabalhar 10 horas por dia, estar morto e não ter tempo para gastar o dinheiro? Para ir passar as férias, daí dar dinheiro para o hotel, dar emprego para o garçom lá do hotel, do restaurante. O que adianta? É assim que funciona na Europa. Eles trabalham menos, né? Ganham o suficiente para terem lazer, daí eles podem comprar, podem ter acesso às mídias, né? Movimento capitalismo, entendeu? Movimento e todo mundo fica feliz. O milionário fica cada vez menos milionário, o trabalhador tem uma vida boa e pode ter a possibilidade de ser milionário também, entendeu? Sem radicalismos, sem acabar com a propriedade privada, sem tomar as coisas dos outros. Simplesmente um socialismo racional, que é o que é aplicado na Dinamarca, na Islândia, na Finlândia, na Alemanha, na Noruega, nos Países Baixos, enfim, na França, né? Nesses lugares todos. Né? Na Inglaterra, também em menor grau. Né? É isso, minha gente, é isso. Então, esses são socialistas utópicos, né? Entenderam? Aí tem o Robert Owen e St. Simon, que criaram, né, essas ideias, botaram em prática essas medidas e tiveram lucro. Provaram naquela época, no início do século XIX, que melhorando as condições de vida do trabalhador, ele, ao contrário de terem prejuízos, tiveram lucros, entenderam? Que o trabalhador ele trabalhava mais disposto, mais motivado, e aumentava a produção na indústria. E eles ganhavam mais. Isso foi provado, né? Foi provado. Só que os utópicos eram o seguinte: eles queriam uma mudança de cima para baixo. Então, eles queriam convencer na sociedade capitalista, né, a alta burguesia, a aplicar essas ideias, né, de cima para baixo. E daí vem os científicos, né, que é o Marx e o Engels, que eles diziam, não, os ricos nunca vão dar essa colher de chá para os pobres. Certo? Eles só tem que, através de uma revolução, a sociedade vai mudar. Se a gente esperar os ricos tomarem consciência de que os pobres têm que ter direitos e que tem que melhorar a condição de vida dos trabalhadores, da massa proletária, então isso vai levar séculos e a gente precisa de mudanças já. Então eles pregavam o quê? A revolução, a tomada violenta do poder. Né?
Então, eles vinham aqui com a teoria, né, da luta de classes, né, desde o início da sociedade, né, quando se constituíram os estados, né, há milhares de anos atrás, no Egito, lá 3.200 anos antes de Cristo, até mais, segundo alguns historiadores e arqueólogos. Né. Então, havia uma eterna luta de classe, né, a matriz do trabalho. Né, que é o quê? Que é o quê? O homem é um ser produtivo, né, é um animal, só que um animal que cria ferramentas para produzir, diferentemente dos outros animais. Né. Então, aí existe, né, esse eterno conflito de classes, que tem aqueles que são os donos, né, dos bens, né, produtivos, e aqueles que têm que trabalhar para os donos, né, dos bens produtivos, ou seja, do capital. Né. Então, nós vemos aqui, né, a gente já falou bastante aqui já de Marx, né, de Engels, a gente já estudou isso aqui na nona série também, isso aqui, né? E é um assunto recorrente, né, esse embate. Né? Então, eles pregavam uma revolução. Tem que derrubar, né, o governo, temos que criar, né, aí tem que ter toda essa coisa, né, a consciência de classe, né, está em negrito, né, criar uma consciência de classe, fazer com que os trabalhadores se unam, né, contra a exploração capitalista, né, tudo isso. Né? E, claro, né, que esses movimentos, né, eles levaram uma conscientização, né, até da classe, né, da classe dominante, capitalista. Porque eles viram, né, com o passar do tempo, que tinha realmente que melhorar a condição de vida do proletariado, senão ia haver uma revolução, o que acabou acontecendo na Rússia. Né? Porque lá o governo, a classe burguesa, não deu a mínima, o que aconteceu? Uma revolução. Se eles tivessem maneirado, tivessem dialogado, se o czar não tivesse mandado fuzilar milhares de pessoas no domingo sangrento, na porta do seu palácio, que foram protestar por baixos salários e fome, né? Ele não teria, ele mesmo e a própria família, ter sido fuzilados. Né? E aí isso foi isso que aconteceu. Deixou essa situação chegar a um extremo. Mas achavam que para combater a ameaça, né, do proletariado tinha que simplesmente fuzilar, né, os manifestantes. Aí eles aqui acabaram fuzilados, né, porque eles não dialogaram. Né. Eles podiam ter resolvido isso pacificamente, sem ter prejuízo e todo mundo ganhando, mas eles preferiram, né, usar a opressão em vez do diálogo. Né. E aí os extremos, atitudes extremas levam a reações extremas. Né. Quando o povo começa a ser fuzilado pelo seu próprio governo, para proteger, né, interesses de empresários internacionais, como era o caso da Rússia, a população inevitavelmente reagiu. Né? Inevitavelmente reagiu, não tem como não reagir. O ser humano é um ser humano, ele não é um cordeiro, certo? Que vai, né, para o abate. Né? Ele vai, né, reagir, lógico. E acabou daí entrando o radicalismo em cena na Rússia. Né? Os bolcheviques, né, que eram socialistas do extremo, né, que eram, né, extremistas. Né? Daí vem com as ideias de Marx e Engels. Né? Daí pregam lá o fim da propriedade privada, né, tudo, né, por meio de realmente uma revolução, né, e bem sangrenta, né, porque houve uma reação violenta também do Estado, né, essa necessidade de mudanças, aí entra o contexto da Primeira Guerra Mundial, a Rússia perdendo milhões de soldados e o governo nem aí, os milhões que estavam morrendo no campo de batalha e de fome também, em decorrência da guerra, e aí tudo se juntou e acabou se derrubando, né, a monarquia, né, e acabou se instaurando lá o comunismo, né, o bolchevismo, né, na verdade, como se diz, né, que é o extremo, né, o radicalismo do socialismo. Né, acabou se instaurando lá na Rússia, que depois se tornou, né, União Soviética. Tá? Então, aqui o comunismo. O comunismo, né, ele prega o quê? Já diz o nome, né? Comunismo é a união de todos, né? Uma comunidade, comunismo, comunitário, todos estão partilhando das mesmas coisas em proporções iguais. Né? Então não existe classes, né, no comunismo. Né? Então só existe o quê? A classe trabalhadora. Então um médico, um advogado, um agricultor, todo mundo, né, produz e tem, né, o mínimo, né, necessário para sobreviver. Né? A ideia é que seja o máximo necessário, né? Que prega daí a distribuição geral da riqueza. Né? Mas, infelizmente, nesses países, né, se instauraram ditaduras, né? Porque o socialismo, né, de Karl Marx, de Marx diz assim, a primeira fase é o socialismo. Então, né, vai todo mundo produzir e dividir tudo em partes iguais. E aí, durante esse tempo, aí, quando as pessoas acostumarem a dividir tudo em partes iguais, onde
tem que primeiro fortalecer o Estado para ele estar rico, né, para poder dividir tudo em partes iguais, né? Porque como é que tu vai dividir um bolo pequeno entre 100 pessoas? Tu tem que fazer um bolo enorme, né, para daí todo mundo pegar um pedaço e sair satisfeito, né? Para ninguém ficar com raiva, que ficou com as migalhas ou com um pedaço enorme do bolo. Então, o socialismo seria a primeira fase, né? Então, ali haveria propriedade privada ainda, né? Só que haveria o quê? Melhorias sociais. Haveria uma distribuição de renda, né? Igualitária, entendeu? Aí, durante esse período, teria um ditador, né? Para manter a ordem, para fazer com que isso funcione. Aí, quando todo mundo está acostumado já a viver bem, quando o Estado está fortalecido e rico, e todos podem ter uma parte igual à do outro, só que uma parte generosa, aí vai para o comunismo, aí não existe mais propriedade privada, né? Aí também não existe o Estado, todos vivem no comunismo, como se fosse uma cooperativa. Os próprios trabalhadores se autogovernam como um sistema cooperativista, entendeu? Ali aí não tem mais a figura do ditador, as leis, as regras são todas respeitadas, a economia flui naturalmente, mas isso é tão utópico quanto o socialismo dito utópico, né? Porque o ser humano tem ambição, sempre um quer ter mais do que o outro, né? E aí acaba sempre essa figura do ditador permanecendo, né? Porque nunca, na União Soviética, nunca se chegou ao comunismo, de fato. Porque lá sempre teve ditadores, né? Então sempre teve o Estado presente e o ditador. Então nunca se saiu do socialismo e se chegou ao comunismo. Houve a extinção da propriedade privada, mas a gente vê que surgiu uma classe burocrática, né, e política e militar com privilégios enormes, viviam como milionários, né, no mundo capitalista. E aí isso, né, não se chegou realmente ao comunismo, né? Como na Coreia do Norte, tem uma classe burocrática, né, lá é militar, né, que também domina tudo, né, e tem os privilégios de tudo, né? A gente vê daí isso, né, na China também, né, que tem a propriedade privada relativa, mas a China está gradualmente saindo, né, disso daí está, né, a ideia é nivelar, né, a sociedade, né, acabar com as mazelas sociais, que o progresso social vá junto com o progresso econômico que a China está tendo, né? Mas é uma nação de 1,5 bilhão quase de habitantes, então na China tudo é bem demorado. É uma sociedade que tem mais de 5 mil anos de existência, tem que ver isso, né? As coisas andam, né, um pouco devagar, né? Mas são consistentes. Então, né, o comunismo ele prega isso, né, a extinção das classes, né, e o fim do Estado propriamente dito. As pessoas se, né, é muito parecido aí que a gente vai ver com o anarquismo, né? Então, as pessoas se autogovernando, né, se autogerindo, né? Autogestão, né, da propriedade, essa propriedade comunal. Né? As internacionais, o que é isso? Foram as reuniões, né, dos socialistas. Né? A primeira lá que teve em 1864, 1876, aí aconteceu a Comuna de Paris. Isso a gente viu ali, né, nas unificações da Itália, né, e da França. Daí, quando o Napoleão III foi derrubado, os socialistas, né, tomaram, os comunistas, né, com essa ideia mesmo de acabar, né, com a propriedade privada, tomaram Paris por 2 meses e depois o próprio exército prussiano, que havia invadido a França, né, foi pedido, né, o auxílio deles, porque o Bismarck ele temia que essas ideias, né, comunistas fossem, né, para a Alemanha, né, também. Aí ele, não, vão acabar aqui, vão ajudar os franceses, né, a libertar Paris desse governo aí, né, comunista, né, do governo da Comuna de Paris. Comunista. Então eles pregavam, né, a separação entre Estado e Igreja, que ainda havia isso aí, né, na Europa. Fim dos exércitos, né, em caráter permanente, ensino gratuito, igualdade civil entre homens e mulheres, né? E aí, né, houve toda aquela, né, eles foram tirados, né, do poder lá, né, pelo exército prussiano, como eu falei. Segunda Internacional, em 1891, aí eles começaram a entrar em choque, né? Havia os revisionistas que queriam contestar muita coisa de Marx e Engels, os moderados, né, que apoiavam as ideias de Marx e Engels, né, e os radicais, né, que queriam instaurar que daí vem o Lenin, né, o Trotsky lá, queria instalar, fazer mesmo uma revolução, né, sangrenta mesmo, né, instaurar assim de modo radical o comunismo, né, imediatamente, né.
de uma forma radical. Os outros, eles eram mais moderados, né? Queriam ir aos poucos, gradualmente, né? Até chegar ao comunismo, né? Mas uma forma bem lenta e gradual, levando gerações, né? Para se instaurar essa ideologia. Né? Mas os radicais, não, tem que ser agora a revolução, não tem que esperar para amanhã ou depois, tem que ser agora. Né? Aí nós vemos a figura do Lenin. Né? Mas realmente a situação na Rússia era periclitante, era realmente a social-democracia não cabia. Ele foi tentado no início da Revolução, né, da Revolução Russa, a social-democracia, né? Mas não deu certo, era muito fraca e estava atendendo novamente aos interesses só do capital, etc., e não agradou a população, não tirava a Rússia da guerra contra a Alemanha. E aí vieram os radicais, né, os bolcheviques, e tomaram, né, porque prometeram soluções imediatas, o que o povo queria, o lema de Vladimir Lenin, né? Pão, paz e terra, só isso, era isso que o povo queria, paz, acabar com a guerra, ter pão, né, comida e terra, né? Ter uma reforma agrária, né? Isso aí que o povo queria. E aí eles vieram, né, com essa retórica bem simples, porque o papo dos social-democratas era muito acadêmico, né, era muito intelectual, e o povo não entendia aquilo, eles não falavam para o povo, eles falavam para a burguesia, entendeu? Eles falavam para eles mesmos, os social-democratas que eram burgueses, né? Não tinha um discurso para o povo. Aí o Lenin chega e diz, rapaz, quer saber? Ó, paz, pão e terra, acabou. E o povo seguiu o Lenin, até o exército seguiu o Lenin. Né? E aí derrubaram a monarquia, acabaram lá. Já tinham derrubado a monarquia, não derrubaram o social-democracia do poder. Teve uma guerra de 4 anos que matou lá uns 9 milhões de russos. E aí se instaurou o comunismo. Né? Comunismo entre aspas, né? Porque nunca saiu da ditadura do proletariado, sempre com ditadores. Né? Anarquismo. Anarquismo, minha gente, já diz o nome, sem governo nenhum. Eles não querem aquela fase do socialismo, né, com o ditador proletariado, né, controlando tudo, governando a sociedade, né, em prol dos trabalhos de todos, né, para depois chegar ali ao comunismo. Não, eles querem simplesmente derrubar o Estado de uma vez. E derrubar a igreja também, né, qualquer religião. Porque a religião, para eles, né, é um instrumento, né, de dominação, né, a religião também. Então aqui vem, né, o anarquismo, ele prega a anarquia, quer dizer, sem governo. As pessoas se governariam a si mesmas, as pessoas respeitariam a, a propriedade dos outros. Não sei direito como é que funcionaria esse anarquismo, né? Porque aí não tem Estado para garantir a tua propriedade, tu tem que contar que teu vizinho vai respeitar a tua propriedade, né? Vai respeitar a tua casa. Aí, no meu ver, prevalece a lei do mais forte, né? Porque já que não tem Estado, então não tem polícia, não tem sistema judiciário, né? E aí o mais forte toma do mais fraco, é uma anarquia, né? Já diz o nome. Aí quem sabe os 10% que sobrarem, né, dessa história toda, né, que serão os mais fortes, vão dizer, agora a gente vai, né, viver com quem a gente tomou dos outros, né, e a gente vai viver em harmonia e sem ninguém mandando na gente, né, e se respeitando. Meu Deus do céu, o anarquismo não entra na minha cabeça, sabe? Para mim é muito anárquico o anarquismo, certo? É muito anárquico, é muito anárquico. Né? Se bem que ali o comunismo, né, no final, teria também a inexistência do Estado, mas seria numa fase gradual, né? Seria gradualmente, até todo mundo, enfim, né, aprender a viver nessa harmonia, nessa utopia harmônica, que eu acho também uma utopia. Né? Mas o anarquismo é muito mais radical, é acabar de uma vez com tudo com o Estado. Já imaginou? Amanhã não tem mais polícia, não tem mais juiz, não tem mais promotor, não tem mais nada. Rapaz, vai ser um caos, né? Não, ninguém vai ser preso, porque não tem mais Estado. É aquele cara que roubou, ele desviou a verba pública, aquele prefeito ali, aquele deputado. Ah, não tem mais Estado, não, meu amigo. Ele roubou, filho, com o que tem. Né? E aí, então vou roubar também. Rapaz, aí é anarquia. O anarquismo é muito anárquico. Né? Pessoal, terminei aqui essa aula, tá? Vou dar um stop aqui. Tá? E aí, vamos agora vamos fazer o praticando, tá bom? Vamos fazer o praticando. Daí mando, né, para o meu zap, tá? No meu privado, que daí eu faço as correções, como eu estou fazendo. Tá? Todos façam, ok? Então, pessoal, até a próxima aula, certo?
Tenha um bom final de semana. É porque eu estou gravando essa aula aqui na quarta-feira, por isso que eu digo. Na verdade, só assistir na rua para mim. Mas tem um bom final de semana. Tudo bem, que vai ter, né? Com certeza. Né? É que eu falei tanto anarquismo que a minha cabeça está bagunçada. Valeu, então, pessoal. Até mais.